Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus por esse dia, por mais essa uma noite, por mais essa uma oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui reunidos em nome dEle, para ouvir aquilo que o Senhor quer falar, para aquilo que o Senhor quer ministrar, para aquilo que o Senhor quer nos abençoar nessa noite. Amém? Eu tenho certeza, amados, que se você abrir o teu coração, você vai sair daqui diferente da forma como você entrou. Tenho certeza que Deus vai ministrar o teu coração. Amém? Hoje, amados, nós vamos dar mais um passo no propósito que nós iniciamos semana passada. O propósito se chama É Tempo de Semear. E hoje, amados, nós vamos falar algo que nós precisamos semear, e semear muito. E quando nós semeamos, a colheita é muito grande. Sabe o que é? Oração. Amém? Abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 22. Mateus 21, 22. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 22. Amém? A palavra de Deus, ela nos diz, se você não tem, você pode acompanhar. E tudo que pedirem diga, oração, crendo, vocês receberão. Vamos ler todo mundo junto? E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês. Olha que palavra para a tua vida. Fecha os teus olhos. Te glorificamos, te exaltamos e te entronizamos. E colocamos, Deus, a nossa vida nas tuas mãos. E nessa noite nós te pedimos, fala conosco, ministra, Pai, sobre as nossas vidas. Manifesta, meu Deus, a tua graça, a tua unção, o teu poder e a tua glória. E vem tocar, Pai, vem tocar na tua igreja. Vem dar ordem, Pai, aos teus anjos. Cerca, Pai, este lugar. Abençoa, Pai, a nossa direita, a nossa esquerda, a frente, os fundos. Livra-nos, Pai, de todo mal. Guarda, Pai, as nossas vidas. E manifesta, meu Deus, manifesta o teu poder e a tua glória neste lugar. Que a tua palavra, Senhor, venha de encontro aos nossos corações. E que sejamos, Pai, tocados, impactados, renovados e fortalecidos. E a igreja que crê, diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus, amém? Amados, hoje, como eu falei, nós vamos falar sobre oração. E o que é oração? Diga, é falar com Deus. Vamos lá, igreja, é falar com Deus. Oração, amados, é quando nós paramos tudo. É quando nós tiramos um tempo para falar com o nosso Deus. É quando nós tiramos um tempo para falar com o nosso Criador. É quando nós dizemos assim, agora é o momento de eu me relacionar, de eu estar na presença do meu Senhor. Tem alguém que você, no teu dia a dia, na tua família, tem alguém que você gosta de sentar e conversar bastante tempo? Tem? Como é bom a gente sentar e conversar com quem a gente gosta de conversar, né? Ali a conversa, ó, vai. Quando vê, foi 2, 3, 4 horas e tu nem viu o tempo passar. Amém? Imagina você conversando com Deus assim. Imagina você abrindo o teu coração e começando a conversar com Deus, falando com Deus, estando ali em um relacionamento de intimidade entre pai e filho. Porque é isso que nós somos, amados. É isso que nós fomos criados. Nós fomos chamados pelo Senhor, nós fomos criados por Deus. Nós fomos feitos, amados, para sermos filhos do Senhor. E quando nós entendemos isso, e quando nós nos relacionamos com o Senhor, quando nós temos esse momento de intimidade com o nosso Deus através da nossa oração, nós podemos estar no nosso trabalho, amados, trabalhando, mas falando com Deus. Nós podemos estar fazendo um serviço simples no nosso dia a dia, e ali a gente está falando com o nosso Senhor, ali a gente está buscando a presença dEle, na coisa mais simples, amados, mas aí nós vamos vendo, e aquele serviço parece que vai fluindo de uma forma tão gostosa, tão natural, e aí a gente não sente o cansaço do corpo, não vê o dia passar, e quando vê, chegou no final do dia, diz, nossa, que dia abençoado. Por quê? Porque nós priorizamos
passar aquele dia na presença do Senhor. Priorizamos, amados, buscar a presença do Senhor. Jesus Cristo, amados, faz uma afirmação. Isso aqui é uma afirmação que Jesus Cristo faz aos seus discípulos. Uma afirmação, amados, de que tudo o que eles pedissem em oração, se eles crescem, eles iriam receber. E sabe o que é o interessante? Que hoje essa afirmação vale para nós. Hoje essa afirmação, ela vale para a igreja. Então Jesus Cristo hoje diz para mim, hoje Jesus diz para você, tudo que você pedir em oração, se você crer, você vai receber. Amém? Então tudo, amados, é possível ao que crê. E nós temos que entender, amados, que é possível. Mas talvez vai vir rápido na sua mente. Mas pastor, por que tem orações que eu faço e não são ouvidas? Um dos motivos, Tiago capítulo 4, versículo 3, vai nos dizer, amados, algo muito simples. Pedem e não recebem, porque pedem. Às vezes, amados, nós não estamos sabendo orar. Às vezes, amados, nós não estamos sabendo pedir. Porque às vezes, amados, nós estamos pedindo, como diz a Bíblia, para esbanjarem em seus prazeres. A pergunta é, amados, por que Deus vai ter prazer em responder uma oração nossa, quando o nome dele não vai ser glorificado em nada através daquilo que ele vai fazer na nossa vida? Agora, amados, quando nós oramos, quando nós pedimos, e aquilo que Deus nos abençoa através da nossa oração, o nome dele é glorificado, amados, é falar aqui, Deus responde lá. Amém? É isso que nós temos que entender, amados. Então, às vezes, a nossa oração, ela não está sendo ouvida por Deus, porque a nossa oração não está nem chegando lá. Porque às vezes, amados, nós estamos focados tão na nossa vida, nós estamos focados tão no nosso dia, muitas vezes nós estamos tão focados nas coisas materiais, e que a nossa oração, amados, é baseada nisso. Muitas vezes a nossa oração, a base dela é pedir. É como se nós fôssemos mendigos e estivéssemos pedindo uma esmola. Senhor, me dá, Senhor, eu preciso, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. E às vezes, amados, eu imagino Deus olhando para nós e pensando assim, tá, mas será que é só isso? Será que não existe um outro tipo de relacionamento? Será que não existe um outro tipo de oração? Será que não existe pelo menos um relacionamento? Muitas vezes, amados, as pessoas olham para Deus como se Deus fosse aquele que estivesse lá pronto, como um drive-thru. Tu entra numa ponta, está o pedido, passou no outro lado, já pega o pedido. Às vezes, amados, as pessoas acham que a nossa oração é assim, é falou e Deus tem que obedecer. Mas, amados, como que Deus vai responder a nossa oração, se muitas vezes nós estamos pedindo mal? Se muitas vezes, amados, a nossa oração não está alinhada à vontade de Deus. Nós temos que entender, amados, que quando a nossa oração, ela está alinhada à vontade de Deus, nós falamos aqui e Deus responde lá. Então, amados, quando o nosso coração está alinhado ao coração de Deus, aquilo que nós vamos pedir já não é mais baseado nos nossos prazeres. A nossa oração, amados, já não é mais baseado nos nossos prazeres, sabe por quê? Porque nós vamos ter, amados, um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus vai fazer, amados, com que o nosso coração esteja alinhado à vontade de Deus. Então, quando nós falarmos, muitas vezes não precisamos nem abrir a nossa boca para falar, mas quando nós desejarmos o nosso coração, Deus vai dizer assim, está aqui, já estou te abençoando. Sabe por quê? Porque o nosso coração vai estar alinhado ao coração de Deus. É isso que nós temos que fazer, amados, alinhar céu e terra. É alinhar a nossa vontade com a vontade do Pai. E isso vai fazer, amados, com que as bênçãos, elas se derramem sobre as nossas vidas. E aí, amados, nós podemos olhar para vários exemplos da Bíblia. Nós podemos olhar para várias situações. Por exemplo, 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. Olha o versículo que diz, e é uma história de uma mulher que também, talvez você conheça, a história de Ana. Uma mulher que era estéril, que há anos desejava ter um filho. Mas ano após ano ela nunca tinha, ela já era motivo de piada, de chacota, de penina. Mas teve um ano, amados, que ela foi e ela se prostrou diante do Senhor. Ela se humilhou diante de Deus.
ela abriu o seu coração, e ela pede, a Bíblia vai dizer assim, ó, e Ana com uma amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Amados, naquele momento Ana, ela se quebranta na presença de Deus. Naquele momento Ana, até aquele momento Ana dizia assim, Senhor, me dá um filho, para que eu possa mostrar para ela que eu posso dar um filho para o meu marido. Sabe, ela estava pensando e pedindo um filho, para atender um prazer carnal, terreno. Deus não ia ser glorificado em nada. O que ela queria era mostrar para outra esposa de Eucana, que ela também podia ser mãe. Mas aqui, amados, quando chega neste momento, ela diz assim, Senhor, se tu me der um filho, eu vou te devolver ele. Agora, amados, ela para de pensar no terreno, agora ela para de pensar em pedir algo para Deus, para mostrar para as pessoas. E é muitas vezes, amados, quando a nossa oração não está sendo atendida, é quando nós estamos pedindo para Deus, pensando em só mostrar para as outras pessoas que Deus está fazendo na nossa vida. Você não precisa mostrar para as pessoas. Você não precisa basear a tua fé naquilo que os outros estão olhando, naquilo que os outros estão vendo, ou naquilo que os outros estão falando. Quando Ana entendeu isso, ela diz assim, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te devolvo ele. E aí, amados, alinha o coração de Ana com o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Deus estava precisando de um profeta naquele tempo. Deus estava precisando de alguém para vir e chamar o povo a ter de novo um relacionamento com Deus. Então, quando Deus escuta Ana dizendo, se tu me der um filho, eu te devolvo ele, eu vou entregar a ele, para ele ser um profeta. Eu vou entregar e o Senhor conduz a ele conforme o Senhor quiser. O Senhor pode fazer dele um profeta, um sacerdote, o que o Senhor quiser fazer. Mas esse filho, se o Senhor me der, eu te devolvo. E aí, amados, quando juntou a vontade de Ana com a vontade de Deus, Deus precisava de um profeta, Ana queria um filho. E quando ela disse assim, se o Senhor me der, eu te devolvo, ele disse assim, negócio feito. Naquele momento, amados, quando alinha a oração de Ana com a necessidade de Deus, porque Deus precisava de um profeta. O povo estava num período perdido, o povo estava num período longe de Deus. E naquele momento, amados, ali, sem saber do que estava acontecendo, chega o profeta Eli, ainda olha para ela e diz assim, nossa mulher, mas essa hora tu já está bêbada, embriagada? Ele diz, não, é que eu estou chorando, eu estou colocando toda a minha amargura para fora. E o profeta e o sacerdote, sem saber, diz assim, ó, que Deus te conceda o que tu pediu. Sabe o que aconteceu? Um ano depois ela volta com um menino Samuel nos braços. Ela entrega, amados, depois de um tempo, para servir ao sacerdócio. E Samuel se torna um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Sabe o que é isso, amados? É quando a nossa oração destrava as bênçãos de Deus na nossa vida. É quando, amados, nós chameamos uma oração e Deus vem lá e nos dá a bênção. É isso que nós precisamos entender, amados. Muitas vezes aquilo que nós estamos precisando, aquilo que nós estamos necessitando, amados, nós precisamos colocar diante de Deus através da nossa oração. Mas nós temos que entender, amados, que essa oração, ela tem que ser uma oração verdadeira. Porque a Bíblia vai nos dizer, amados, que Deus sonda, Ele esquadrinha o nosso coração. Jeremias capítulo 29, versículo 13, o profeta, ele nos dá uma palavra, amados, que nos mostra que se o nosso coração não estiver realmente na presença do Senhor, a nossa oração talvez não vai ser atendida. Ele vai dizer assim, ó, Jeremias 29, 13, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Sabe o que Deus estava dizendo através do profeta? Quando vocês verdadeiramente, vocês me buscarem em oração, mas não é apenas com palavras, mas é quando o coração de vocês, é quando o coração de vocês realmente estiver me buscando. E muitas vezes não precisa até sair palavras da tua boca, quando o teu coração realmente desejar a minha presença. Muitas vezes as tuas lágrimas vão falar mais do que as tuas palavras. E aí, amados, ele está dizendo, quando vocês me buscarem dessa forma, vocês vão ter a chave da vitória, porque é o teu coração que vai estar alinhado ao meu coração. Vocês vão estar buscando de um coração inteiro, de um coração puro, de um coração que se quebranta, de um coração que se rende na presença
do Senhor. Nós temos exemplos, amados, de curas, de libertação. A palavra, amados, ela vai nos contar a história de Ezequias, de um rei que servia ao Senhor, que era temente a Deus. Mas em Isaías 38, versículo 1, Deus envia o profeta Isaías para dar uma notícia para Ezequias que não era uma notícia boa. Olha o que a Bíblia diz: por este tempo Ezequias adoeceu uma enfermidade. Isso significa ele ia morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. É como se ele dissesse assim, ó, chegou o fim, arruma rápido, porque a tua hora acabou, teu tempo aqui deu. Olha o que a palavra vai seguir dizendo. Então Ezequias virou o rosto para a parede e, o que ele fez? Orou ao Senhor. Ele recebeu, amados, uma palavra dizendo: tu vai. E ele se coloca na presença de Deus só que presta atenção na oração. Porque às vezes, amados, a gente poderia ter recebido uma notícia como essa e começar a reclamar, começar a murmurar. E cadê Deus? E que Deus é esse? Sabe o que ele faz? Versículo 3. Ezequias disse: o Senhor, ó Senhor, lembra-te que andei diante de ti com... Ele está dizendo assim, ó, Senhor, olha para o meu passado. Ele está dizendo: Senhor, olha para o relacionamento que eu tenho com o Senhor e não é de agora. Sabe o que ele está fazendo? Ele está trazendo a memória de Deus. Será que Deus precisa que alguém traga alguma coisa à memória dele? Não, mas sabe o que Ezequias fez? Senhor, eu tenho uma história contigo. Eu tenho uma história de oração, eu tenho uma história de intimidade, eu tenho uma história de convívio, de relacionamento com o Senhor. Por isso, lembra disso. E ele diz assim, ó, com um coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus. Ele não estava pensando em agradar pessoas, ele não estava pensando em agradar uma nação, mas a preocupação dele era agradar a Deus. Por isso que a Bíblia vai seguir dizendo, amados, e Ezequias chorou amargamente. Próximo versículo. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: vá e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi seu pai, ouvi a sua... Você consegue entender? Deus manda o profeta, vai lá e diz que ele vai morrer. O profeta Isaías dá o recado e dá as costas e vai embora. Quando ele está saindo, Deus vai: Isaías, volta lá e diz que não vai morrer mais. Ué? Tu acabou de mandar eu dizer que ele ia morrer. Agora está mandando voltar. O que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Alguém que tinha relacionamento com Deus. Alguém que tinha uma vida de oração na presença de Deus. Por isso que ele diz: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos a sua. Para quem já ia morrer na sequência 15 anos, está louco de bom. É ou não é? Amados, preste atenção. Deus já tinha determinado que ele ia morrer. E uma oração mudou o decreto de Deus. Às vezes, amados, quantos impossíveis estão diante de nós. Quantas barreiras, quantos obstáculos, quantas situações parecendo impossíveis estão diante de nós. Nós olhamos e achamos que não tem como mudar. Nós olhamos e achamos que é o fim, realmente acabou, não tem mais o que fazer. E aí muitas vezes nós aceitamos, nos acomodamos, dizemos: é isso mesmo. O problema venceu, a enfermidade venceu, o relacionamento chegou ao fim, a família se desfez, o vício dominou. Quantas vezes, amados, nós olhamos e dizemos assim: essa pessoa aqui não tem mais solução, esse aqui não muda mais. Sabe o que é isso? É nós aceitando, é nós nos conformando, sem antes ter chegado à presença de Deus,
sem antes ter buscado a presença de Deus. Porque ao invés, amados, de muitas vezes clamar a Deus, orar a Deus, buscar a Deus, abre a boca só para reclamar. E Ezequias podia ter feito a mesma coisa. Ele podia ter reclamado com Deus, tá, mas e aí, Deus? Não. Sabe o que ele fez? Ele se coloca na presença de Deus. Ele se humilha, ele ora, ele faz Deus lembrar como que se Deus precisasse, Deus não precisava. Mas ele mostrou: Deus, eu tenho caminhado contigo. Eu tenho colocado a minha vida nas tuas mãos, eu tenho confiado no Senhor, eu tenho confiado na tua palavra, eu tenho buscado a tua face, eu tenho andado em retidão diante do Senhor. Sabe, amados, é alguém que, se nós fôssemos trazer para os nossos dias hoje, é alguém, amados, que não vem apenas numa igreja, mas é a igreja. É alguém, amados, que realmente é cristão, que tu olha para a pessoa e diz assim: nossa, esse aí realmente se converteu, essa mulher realmente mudou de vida, esse homem realmente não é mais o mesmo. É quando, amados, nós olhamos para a palavra de Deus e nós dizemos assim: com alegria eu cumpro cada uma das instruções, dos mandamentos, dos estatutos da palavra de Deus, porque isso aqui para mim nada é pesado. Porque pesado era estar debaixo das garras de Satanás. Pesado era viver uma vida de dor, tristeza e sofrimento. Muitas vezes um buraco no peito onde a gente não sabia mais o que fazer. Muitas vezes a depressão, muitas vezes a ansiedade, muitas vezes uma família destruída. Isso era pesado. Mas, amados, quando nós entregamos tudo nas mãos de Jesus Cristo, quando nós reconhecemos Ele, quando nós aceitamos o convite dEle: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele vem e Ele tira aquele peso, Ele vem e Ele tira aquele jugo que Satanás tinha colocado na nossa vida, aquele jugo que Satanás tinha colocado na nossa família, aquele jugo que Satanás tinha colocado no casamento, nos filhos. E agora Ele começa a nos fazer andar, Ele começa a nos fazer viver, Ele começa a nos fazer a realmente viver as promessas de Deus. Por isso, amados, que quando nós olhamos para isso, nós vamos ver alguém que tinha um decreto: tu vai morrer hoje. E uma oração, amados, faz com que Deus aumente 15 anos. Você consegue imaginar o poder dessa oração? Você consegue imaginar Deus escutando essa oração? E Deus pensando assim: não, para aí, esse aqui eu preciso mais um pouco lá embaixo. Esse aqui eu preciso que esteja um pouco mais lá embaixo. Eu preciso que esse homem, que essa mulher continue mais tempo lá embaixo, porque ainda eu vou fazer muita coisa através da vida dele, eu vou fazer ainda muita coisa através da vida dela. É quando, amados, nós nos prostramos, é quando nós reconhecemos o quanto nós precisamos. Mas isso, amados, nós temos que entender que nós temos que ser sinceros diante de Deus. Não adianta, amados, muitas vezes nós estarmos dentro da igreja, mas o nosso relacionamento com Deus está falho. Nós não estamos cumprindo a palavra, nós não estamos vivendo aquilo que o Senhor nos pede. Muitas vezes uma vida de pecado que não é abandonada, pecados que não são abandonados quando se converte. Porque, amados, a conversão é isso, é uma mudança de vida, é uma vida nova, é uma conversão. Agora você mudou, agora antes você era do mundo, agora você é de Jesus. Agora não é mais você quem vive, agora é Cristo que vive em você. E agora a vida que você vive é para glorificar e exaltar o nome de Deus. Agora, amados, nós entendemos, então nós olhamos para a nossa vida e nós dizemos assim: esse pecado que eu fazia, isso não dá mais, não. E não vai precisar ninguém chegar e te dizer assim: ô, tu tem que abandonar esse pecado aí. Não. É quando o próprio Espírito Santo vai nos mostrando, é quando nós começamos a conhecer a palavra. A palavra, ela nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É quando a palavra nos diz: medita neste livro dia e noite. É quando você tira tempo, amados, para ler a palavra de Deus. É quando você entende, amados, eu preciso disso. Não basta eu vir na igreja e escutar o pastor falar.
Isso é importante, mas eu também preciso ler a Bíblia, eu também preciso conhecer através da leitura da palavra, eu também preciso ouvir Deus falar comigo quando eu estou lendo a palavra. É quando, amados, nós olhamos para a nossa vida e nós dizemos assim: chega, eu não quero mais isso. Um dia, amados, a Bíblia nos conta que Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele comete um pecado e na sequência comete outro. Davi estava no alto do palácio e vê uma mulher muito linda tomando banho, e ele desejou aquela mulher. E ele mandou vir aquela mulher para o palácio, ficou com ela, e depois ele descobriu que aquela mulher era casada, tinha um esposo, e era um dos principais soldados que ele tinha no seu exército. E agora aquela mulher engravida daquela relação que eles tiveram. E agora, para tentar abafar o caso, ele vai lá e pede que Urias fosse abandonado na frente de batalha para que morresse pela mão do inimigo. Primeiro ele adultera, depois ele assassina. 2 pecados, um na sequência do outro. Sabe o que é isso, amados? É quando eu cometo um erro e cometo outro erro para tapar o primeiro erro. Um erro em cima de outro erro, só vai dar mais erro. Ninguém sabia, amados, mas Deus sabia. E Deus fala com o profeta Natã e manda o profeta Natã afrontar, confrontar, expor o pecado de Davi. E quando ele é confrontado, a Bíblia, amados, ela nos diz que quando Davi é confrontado pelo profeta Natã, ele cai em si. Como que eu fiz isso? Aonde eu estava com a cabeça, aonde eu estava com o meu coração? Como que eu fui fazer tudo isso contra o meu Deus? E a Bíblia vai nos contar, amados, que ele se prostra no chão, que ele rasga as suas vestes, que ele joga a terra sobre a sua cabeça num sinal de humilhação. E dessa oração, desse clamor, amados, sai o Salmo 51. E o versículo 10 vai dizer assim, olha o que ele diz. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração. Ele estava dizendo: Senhor, o meu coração está contaminado, mas cria agora em mim um coração puro. O meu coração se contaminou pelos desejos da carne, eu deixei me levar pelos desejos da carne e acabei cometendo um adultério, acabei cometendo um assassinato. Mas agora eu te peço, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu não quero mais ter pecado na minha vida, eu não quero mais viver pelos desejos da minha carne. E aí ele diz assim: e renova em mim, dentro de mim, um espírito inabalável, um espírito reto, um espírito que esteja na tua presença, um espírito que não se afaste de mim. Olha o versículo 11, ele diz: não me lance fora da tua presença. Sabe qual era o maior medo dele? É ser abandonado por Deus. Sabe por quê? Porque ele olhava para trás e ele via o que tinha acontecido com Saul. Saul, amados, foi o primeiro rei do povo de Deus, foi escolhido a dedo por Deus. Sabe o que é isso? É Deus olhar e dizer assim: esse aqui é o cara, esse aqui vai ser o rei. E Saul depois peca contra Deus. E sabe o que é pior do que pecar? É não se arrepender, é não reconhecer o erro, é dar desculpa e achar que com desculpa nós vamos conseguir enganar Deus. Sabe o que aconteceu? Deus lança fora Saul da sua presença. Aquilo que Deus tinha colocado sobre Saul, Deus retira. Saul termina atormentado por demônios e acaba cometendo suicídio para não morrer pela mão do inimigo. Sabe o que é isso? Uma sucessão de erros, um atrás do outro. Mas quando não há arrependimento, amados, cada vez nós cavamos mais fundo o poço. Cada vez a gente se afunda mais. Por isso que a Bíblia, ela nos ensina: aquele que está limpo, limpe-se mais, mas aquele que está sujo, suje-se mais.
Ou nós nos limpamos, ou nós abandonamos o pecado, ou nós nos afundamos no pecado. Por isso que Davi disse: não me lance fora da tua presença, nem retire de mim o teu espírito. Porque ele sabia que se Deus retirasse o espírito dele, ele estava lascado. Como que você se imagina sem Deus na tua vida? Como que você se imagina se Deus te abandonasse pelo erro, pelo pecado que às vezes nós cometemos? Foi o que Davi, amados, estava dizendo: eu não quero isso. Eu não quero isso, eu não quero ser abandonado. Porque eu sei que só o Senhor tem palavras de vida eterna. É só Deus, amados, que tem o poder para nos transformar. É só Deus que tem o poder para operar milagres. É só Deus que tem o poder, amados, para nos dar vitória. É só Deus, amados, que tem o poder para nos libertar de nós mesmos, dos nossos pecados. Nos libertar, amados, daquilo que o inimigo muitas vezes está fazendo na nossa vida, daquilo que o inimigo está fazendo na nossa casa. Porque a palavra, amados, diz: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Só que nós temos que cuidar, amados, para que às vezes nós não sejamos esse ladrão. E nós mesmos estamos trabalhando para roubar e matar e destruir tudo aquilo que Deus já está nos dando. Muitas vezes os nossos erros, os nossos pecados e as nossas falhas são quem mais trabalham contra nós. Mas, amados, quando nós entendemos o poder que há em Cristo. Tem uma história, amados, no Evangelho de Marcos, que um pai desesperado vai até Jesus Cristo. Marcos capítulo 9. Ele tinha um filho que era possuído por um demônio desde a infância. E naquele momento, quando ele chega, Jesus tinha subido a um monte para orar. Lá ele se transfigurou. Pedro, Tiago e João viram como ele viria em glória, porque um dia nós vamos ver Jesus em glória. Amém? Nós temos que um dia, amados, ansiar ver Jesus Cristo em glória, com roupas branco, aquele branco que chega a doer nos olhos de tão branco que é. O brilho de Jesus Cristo, e nós olhamos: ali está o meu Senhor, ali está o meu Salvador. Valeu a pena permanecer firme, valeu a pena ser fiel, valeu a pena abrir mão dos prazeres, para que hoje eu estivesse aqui e vivesse a vida eterna. E aí, amados, os discípulos tentaram expulsar aquele espírito maligno daquele jovem, mas não conseguiram. E quando Jesus Cristo desce, a Bíblia vai dizer que tinha um alvoroço ali. As pessoas estavam debatendo com os outros discípulos. E ele chegou: o que está acontecendo aí? E aí chega aquele pai e diz assim: olha, eu trouxe o meu filho aqui, para que os teus discípulos expulsassem aquele demônio, mas eles oraram e nada aconteceu. Sabe qual é que foi a resposta de Jesus? Ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando vocês querem sofrer? Ele disse assim: traz o menino aqui. E quando eles trouxeram o menino, ele orou e o demônio saiu, e ele entregou o menino de volta para o pai, são, liberto, curado, restaurado. Tudo que aquele pai desejava, tudo que aquele pai queria, Jesus Cristo entregou nas mãos dele. Era ver um filho restaurado, era ver um filho liberto, era muitas vezes o que nós estamos precisando, é ver um familiar nosso sendo curado, é muitas vezes ver, amados, ver alguém que nós amamos ser liberto de um vício, é muitas vezes, amados, ver um lar que foi destruído ser restaurado. Tudo o que nós desejamos, amados, era o mesmo que aquele pai desejava. E aquele pai agora olha e diz assim: nossa, mas Jesus Cristo realmente é o Filho de Deus. Só que, amados, quando eles se retiram, no versículo 29, no versículo 28, os discípulos vão dizer assim: por quê? Por que que nós oramos e nada aconteceu? Por que que nós não conseguimos expulsar este demônio? E aí Jesus diz assim: ó, esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração e jejum. É quando, amados, realmente nós temos uma vida totalmente entregue. Sabe o que que Jesus Cristo fazia antes de estar com as pessoas? Ele se levantava de madrugada, primeiro ele estava com o Pai.
Ele não gastava tempo orando pelas pessoas, ele apenas liberava uma palavra e o milagre acontecia. Ele chegou para esse jovem e disse assim: demônio, sai. O demônio saiu. Sabe por quê? Porque ele já tinha conversado muito tempo com o Pai, ele já tinha gastado muito tempo em oração na presença de Deus. Então, amados, ele tinha a autoridade dada por Deus para liberar a palavra de vida. E é isso que nós temos que aprender, amados. Nós temos que aprender a gastar o nosso tempo na presença do Senhor. Se nós queremos viver milagres, se nós queremos ver as coisas acontecer, começa a gastar o teu tempo na presença de Deus. E você vai ver, amados, que é o melhor e o maior investimento que nós vamos fazer. Porque, amados, muitas vezes nós estamos gastando tanto esforço para conseguir algumas coisas e não estamos conseguindo. Mas nós não estamos gastando o mesmo esforço na presença de Jesus. Começa a gastar o teu tempo na presença de Jesus e você vai começar a ver o milagre acontecer na tua vida mais rápido do que você imagina. Nós temos que entender, amados, que Jesus Cristo, Ele tem o melhor. Só que muitas vezes nós andamos por aí, amados, tão preocupados com tantas coisas. Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele nos diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma. Não fiquem inquietos, não fiquem ansiosos com nada. Ele diz: mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica, com ações de graça. Jesus Cristo, amados, já tinha dito lá em Mateus capítulo 6: não andeis ansiosos com coisa alguma, com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir. Versículo 33, ele vai nos dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Como que nós buscamos o reino de Deus? Como que nós buscamos a justiça de Deus? Através de uma vida de oração. É quando, amados, nós começamos a semear, sabe o que? Oração. E quando nós começamos a semear a oração, nós vamos ter uma boa colheita. É quando nós começamos a colocar oração, e oração, e oração, e a nossa oração vai chegando a Deus, e a nossa oração vai subindo aos céus, e a nossa oração vai entrando nos ouvidos de Deus, e dali um pouco a glória de Deus começa a descer. Porque, amados, o que nós mandamos para Deus, Ele devolve. Quando nós chegamos a Ele em oração, quando nós chegamos a Ele em clamor, pode te preparar para começar a viver o melhor de Deus. Pode começar a te preparar para desfrutar o melhor de Deus. Por isso, amados, não te preocupa com nada. Pastor, eu tenho passado por luta, eu tenho passado por provação. Pastor, eu estou enfrentando uma dificuldade. Não te preocupa. Vai para a presença de Deus e ora. Vai para a presença de Deus e adora. Vai para a presença de Deus e chega lá com oração, com súplica, com ações de graças, e o milagre vai te alcançar, a bênção vai te alcançar. Porque não vai ser com voz de desespero, não vai ser com voz de preocupado, não, mas vai ser com oração, com súplica, com ações de graça, que você vai chegar diante de Deus. É isso, amados, que nós temos que entender, amados. Tiago capítulo 4, versículo 8, para nós finalizarmos, nos diz o seguinte: cheguem perto de Deus. Você viu o que ele vai dizer agora? Cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Como que nós chegamos perto de Deus? Como? Orando. Então, amados, presta atenção. Tiago capítulo 4, versículo 8 está nos dizendo: quando você chega perto de Deus através da tua oração, Deus também vai chegar perto de você. É quando você se aproxima dele em oração, e Deus te responde com bênção, com milagre. É Ele que vai te responder. Ele diz: cheguem perto de Deus, e Ele se chegará perto de vocês. Limpem as mãos. Não, Ele está dizendo, não chega de qualquer jeito. Tira o pecado da tua vida, elimina o pecado, realmente abandona tudo aquilo que desagrada a Deus. São instruções, amados, aqui tem algumas instruções que nós temos que entender. Porque não adianta nós chegar, abrir a nossa boca e sair orando para Deus, mas a nossa vida toda errada e nós não consertarmos. Ele diz, primeiro, limpe as mãos, pecadores. Tem pecado, elimina. Senhor, primeira oração: Senhor, me ajuda a eliminar o pecado da minha vida. Primeira coisa, está fazendo errado, para de fazer. Isso é uma questão muitas vezes de atitude.
Depois ele diz assim, ó, e vocês que são indecisos. Tu pergunta para a igreja, quem quer ser abençoado? Todo mundo diz que quer ser abençoado. Mas aí tu pergunta, quem quer ser fiel com Deus? Aí fica meia dúzia aqui dizendo que não quer, mas quer ser abençoado. Quem é que quer receber? Quem é que quer ver os céus abertos? Eu quero. Mas quem é que quer botar sua vida em ordem? Não. Aí não vai dar certo, amados. Ele está dizendo, ó, vocês que são indecisos, purifiquem o coração de vocês. Amados, Deus não está procurando pessoas que hoje quer uma coisa, amanhã quer outra. Que hoje está firme com Deus, amanhã diz assim, eu não quero mais saber de Deus. Que hoje vem na igreja, ora, busca, clama, amanhã não aparece mais na igreja. Isso aí, sabe o que é? Inconstância. Pessoa de dobre coração. Pessoa que um dia quer uma coisa, outro dia quer outra. Um dia ora pedindo uma coisa, no outro dia já não quer mais o que pediu. E aí Deus fica assim, tá, mas e agora eu? Te dou, não te dou? Aí quando você pede outra coisa, Deus fica pensando assim, tá, mas será que ele realmente quer? Ou ele está pedindo hoje, amanhã ele não vai querer mais? Aí o que Deus faz? Eu vou esperar um pouco para ver. Já pensou? Deus quer nos abençoar, amém? Deus quer fazer o melhor pela minha vida, pela sua vida. Mas você, amados, tem que entender uma coisa. É tempo, amados, de nós começarmos a firmar o nosso pé na presença do Senhor. E dizer assim, eu não vou me desviar nem para a direita, nem para a esquerda. O meu rumo é Cristo. O meu alvo é Cristo. Eu vou prosseguir para o alvo. Nada vai me parar, nada vai me deter, porque eu vou buscar o autor e consumador da minha fé. É Ele que eu vou buscar, é nele que eu vou estar. É tempo, amados, de nós vivermos o novo de Deus. Amém? É tempo, amados, de nós nos colocarmos e iniciarmos um relacionamento verdadeiro com Deus. Sabe como? Orando. Orando, clamando e buscando ao Senhor. Amém? Deixa Deus cuidar de você, deixa Deus abençoar a tua vida. E te coloca em oração, porque você vai viver grandes milagres da presença de Deus em nome de Jesus. Amém? Te coloca em pé, amados. Eu quero chamar você aqui à frente. Eu quero te convidar, amados, para nós orarmos.